A operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros do governo e militares, foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes determinou a entrega do passaporte de Bolsonaro e o proibiu de manter contato com outros investigados. A operação apura a existência de uma suposta organização criminosa que teria atuado numa tentativa de golpe de Estado depois das eleições presidenciais de 2022. Ao todo, 3 pessoas foram presas: o ex-assessor especial Felipe Martins, Marcelo Câmara, coronel da Reserva do Exército, e Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército. O coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto, alvo do 4º mandado, não foi detido porque está nos Estados Unidos. O relatório da Polícia Federal, que embasou a operação, aponta que o grupo agia em 6 núcleos para organizar uma tentativa de golpe de Estado. Um núcleo político era responsável pela produção, divulgação e amplificação de notícias falsas quanto à lisura das eleições presidenciais de 2022. A PF afirma que o intuito era estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis com o objetivo de criar o ambiente adequado para um golpe de Estado. O documento também destaca a existência de um núcleo responsável por incitar militares a aderirem a esse golpe e o núcleo de oficiais de alta patente que se utilizavam do posto para incitar as ações. A minuta golpista, modificada a pedido de Bolsonaro, segundo a PF, foi elaborada pelo núcleo jurídico. No relatório, a PF afirma que existia também um núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Esse grupo atuava com interlocução do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Já o núcleo de inteligência paralela atuava na coleta de dados que pudessem auxiliar a tomada de decisões. Entre as medidas realizadas estava o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e de possíveis outras autoridades da República, com o objetivo de prendê-los quando da assinatura do decreto de golpe de Estado. Vamos ao nosso debate. Zé Eduardo, a operação da PF, ao seu ver, fecha o cerco contra Jair Bolsonaro? Olá, Yuri. Olá, Clever. É um privilégio estar com você aqui novamente no Grande Debate. Eu acho que fecha, mas ainda vai fechar mais. Por que eu digo isto? Desde que começou essa situação, depois do dia 8 de janeiro, aqui no Grande Debate, eu já dizia e falava das minhas impressões de que havia um golpe de Estado e que dificilmente ele deixaria de apontar para o vértice dessa articulação, que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao passar do tempo, essas evidências foram se robustecendo, os indícios foram se reforçando e agora eu acho que nós ultrapassamos a fase dos indícios e já temos prova. É realmente uma situação assustadora e o que aconteceu hoje coloca por terra aquela versão que alguns defensores do ex-presidente diziam que tudo não passava de uma ilusão, que tudo era uma situação retórica, um delírio da esquerda, etc. Agora, parece que é a prova. E é impressionante a prova, pelo menos o que eu vi, o pouco que eu consegui ver. Porque eu brincava em outros programas e dizia que parece que a organização Tabajara tinha organizado esse golpe. E eu agora, eu estou cada vez mais convencido, porque você grava coisas falando de golpe, né? Nós temos lá o general Heleno falando que tem que atingir as instituições e as pessoas. Não é? A tal da minuta de decreto, que Anderson Torres disse que não, que aquela era uma brincadeira, estava em outros lugares, provas que foram discutidas, tira nome, vai prender o ministro Gilmar, vai prender o ministro Alexandre, não tira o Gilmar, vai prender o presidente do Senado, mas um horror. Ou seja, é um golpe de Estado que foi tentado, mal articulado e deixou um rastro que realmente chega a ser assustador, a sensação de impunidade que essas pessoas tinham. Não é possível, ou seja, eu fiquei estarrecido, eu não consegui ler ainda toda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão longa, né? Não temos acesso às provas, há muita coisa que está em sigilo. Então, a impressão que eu tenho é que hoje já se
produziu prova para pegar essa organização criminosa. E no vértice está Jair Bolsonaro. Mas acredito que deve haver ainda muito mais e teremos novas emoções nos próximos dias. Ou seja, o golpe das organizações Tabajara realmente deixou um rastro, indícios no começo e agora prova. E isso coloca por terra aquela argumentação de que tudo não passava de uma ficção, falar-se na existência de um golpe no dia 8. Mesmo questionamento, a Clévera Vasconcelos, a operação, ao seu ver, fecha o cerco contra Jair Bolsonaro? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer também estar com o Zé Eduardo aqui com você, sempre uma satisfação. A situação não está boa para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É bom que nós avaliamos também a postura técnica do andamento de como estão as coisas. Nós estamos conversando aqui, mas nós não temos acesso concreto à investigação. No direito brasileiro, o processo ele é uma garantia para o acusado. Só que nessa fase que a Polícia Federal caminha no sentido de arregimentar a prova, nem fase processual há. Há uma fase de única e exclusivamente coleta de provas. Então, tudo que se fala por aí afora, e eu vou me manter no aspecto técnico, se fala em que a pessoa acha que aconteceu. Mas, evidentemente, pelos fatos trazidos naquela investigação, e que muito me preocupa é a circunstância de monitorar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Me parece, pelo que eu tive acesso, e não é muita coisa, é que havia um monitoramento aonde o ministro Alexandre de Moraes ia para casa, para o clube, estava em Brasília, estava em São Paulo. Nos tempos modernos, obviamente, e no Estado Democrático de Direito, isso é totalmente inadmissível você determinar a arapogagem em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele está investigando uma situação calamitosa como essa. Portanto, a situação complica, sim, para o presidente Jair Bolsonaro, mas eu quero enfatizar para todos que assistem aqui, a fase ainda é uma fase de investigação. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, é que vai receber essa prova e vai tomar as providências e fazer o encaixe aos delitos correspondentes. Enfatizo aqui que o delito de golpe de Estado é de tentativa de golpe de Estado, né? Por incrível que pareça, essa modificação do Código Penal que revogou a Lei de Segurança Nacional, inclusive foi sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o curioso dessa história é que ele incidiria num crime aonde ele sancionou o projeto de lei, tipificando a conduta que supostamente encaixaria na pessoa dele ou na equipe. Mas ainda é fase de inquérito e a formação de convicção vai ser feita na hora certa. Mais uma questão para os nossos debatedores. Um documento foi encontrado na sala que Jair Bolsonaro usa na sede do PL, com o que teria ali de argumentos para a decretação de um estado de sítio. Isso, ao seu ver, é mais um indício não só deste crime de tentativa de golpe, mas de uma organização para se tentar um golpe de Estado? Sem dúvida, Yuri. Eu acho que pensou-se várias alternativas. Uma delas é o estado de sítio. A evidência está posta, está colocada, né, naquilo que foi apurado hoje. As provas coletadas hoje podem ter muito mais coisa, né? Tivemos várias buscas e apreensões, tivemos prisões, então vai ter muita coisa ainda a ser analisada, a ser apurada. Agora, o professor Clévera tem toda a análise dele é rigorosamente correta do ponto de vista técnico-jurídico, ou seja, ainda não há o exercício do direito de defesa, ainda vamos ter a situação do contraditório, caso o Ministério Público denuncie, e acho que na atual conjuntura é impossível não ter uma denúncia, né? Porque há muita coisa que aponta para essa organização criminosa. Mas aí, sabe o que eu fico pensando? Eu tenho um hábito, como advogado, né? Não sei se você, como promotor de justiça, pensa isso. Eu fico sempre pensando, se eu tivesse naquela situação de advogado, o que eu ia fazer para tirar o meu cliente? Então, qual a defesa que Jair Bolsonaro vai ter? Porque até agora ele disse que não, que nada daquilo era verdade, que ele desconhecia o decreto, que ele não sabia de nada.
E agora surgiram as evidências dele de participar. Então, o que ele vai fazer como defesa? Eu juro a minha manifesta incompetência para elaborar uma saída jurídica para Jair Bolsonaro nessa defesa. Eu acredito que seguramente tem advogados que são competentes e vão pensar, mas eu pensando, eu não encontrei uma saída. Ele está numa encalacrada brutal para produzir o contraditório e a ampla defesa. Claro, não foi condenado, mas a dimensão que adquiriu isto probatória agora e tende ainda a ampliar é imensa. Clever Vasconcelos, mesma pergunta. Esse documento encontrado na sala usada por Jair Bolsonaro na sede do PL seria um indício ou já uma comprovação não só da tentativa de golpe, mas desta organização para se tentar um golpe de Estado? Olha, do ponto de vista da análise criminal, que nós chamamos de subsunção, encaixe do fato à norma, que é a denominada tipificação, no caso, a tipificação não pode ser objetiva. É importante avaliar as condutas e individualizá-las. Nós não podemos fazer um juízo de adivinhação se A, B, C ou D incidiu naquelas condutas. A prova, na verdade, nós temos, por enquanto, indícios. E aí o telespectador poderia perguntar, o que são indícios? Indícios são elementos que existem no mundo concreto, que fazem levar, ainda não de maneira certeira, à existência de uma prova concreta. Então, indício é uma prova preliminar que pode reforçar a ideia de um acontecimento concreto. Então, nós não podemos fazer um processo de adivinhação aqui e afirmar se A, B, C ou D incidiram naquelas condutas tipificadas como ato atentatório contra o Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe. É importante que a Polícia Federal faça a sua tarefa com isenção, imparcialidade e conduta técnica e remeta tudo isso à Procuradoria-Geral da República, no sentido do Ministério Público, se for o caso, de promover a ação penal, fazê-lo com base em algo que justifique a instauração de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a adivinhação, o chute, as questões políticas que envolvem o fato, porque é uma questão eleitoral, é uma questão que antecipa o processo eleitoral do ano que vem, nós teremos um grande debate disso, essas paixões devem ser deixadas de lado. O telespectador tem que fazer um juízo, obviamente, político, que todo mundo faz, mas a justiça, como o Zé Eduardo falou, os advogados, o membro do Ministério Público, o próprio julgador, tem que se basear em dados técnicos, certeiros, porque senão nós vamos politizar o processo judicial. E isso, dentro de um Estado democrático de direito, é ameaçador. Nós tivemos aí na história brasileira, e a história política brasileira é muito controvertida, o próprio Zé Eduardo já viveu isso quando defendeu a ex-presidente da República. Veja que a questão política também é muito acalorada. Então, nós temos que deixar isso de lado e fazermos uma avaliação técnica. Quem está com a palavra agora? A Polícia Federal, para regimentar de maneira organizada, certeira, a prova e delimitar pessoalmente, de maneira subjetiva, quem agiu a determinar a atividade criminosa. Eu acho que esse é o ponto. Nossa próxima pergunta aqui do Grande Debate, vou começar agora com o Clever. A oposição alega que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não poderia ser o responsável por esse inquérito, já que teria sido vítima desta organização, por exemplo, com este monitoramento. Esta alegação faz sentido do ponto de vista técnico ou é uma argumentação política? Olha, excelente pergunta. Esse crime, ele é denominado crime vago. O que é um crime vago que o direito penal ensina? O crime vago é aquele onde não há uma vítima específica. É aquele crime que ofende, do modo geral, toda a sociedade, porque nós estamos falando em instabilidade democrática. E quando nós falamos em instabilidade democrática, a eventual vítima de uma tentativa de golpe de Estado, um ato ameaçador à democracia brasileira, não é o fulano, o ciclano e o beltrano. Não, somos todos nós. Isso que caracteriza o crime vago. Eu vou dar outro exemplo.
o crime eleitoral. O crime eleitoral ofende quem? Quem é a vítima de um crime eleitoral? É a sociedade. É outro exemplo de um crime vago. Então, esses crimes que protegem a sociedade, protegem a estabilidade jurídica, tutelam a segurança institucional de um país, são denominados crimes vagos. Me parece que do ponto de vista, e eu falo do ponto de vista eminentemente técnico, não há caracterização de uma ofensa que possa comprometer algum membro do Supremo Tribunal Federal. Porque, no fim das contas, o Supremo Tribunal Federal representa todos nós. Todos nós. Então, isso podia ser em desfavor de um ministro, de um governador, enfim. Não. E isso ofende o sistema político brasileiro. E se ofende o sistema político brasileiro, nós temos um desequilíbrio que causa um prejuízo não a A, B ou C, como se fosse um crime de lesão corporal, onde nós conseguimos individualizar a vítima. Aqui nós não conseguimos individualizar a vítima. Então, do ponto de vista técnico, que a minha conduta aqui nas minhas manifestações, é que não há um compromisso que possa afetar eventualmente o julgamento de alguém por esse fato também ser ameaçador a um determinado ministro da corte. Por quê? É um fato ameaçador ao sistema de justiça, ao sistema de equilíbrio político, ao sistema da estabilidade dos negócios democráticos de um país. Portanto, eu justifico a alegação que foi exposta pela existência do denominado crime vago. Zé Eduardo, mesma pergunta. A oposição faz a alegação de que o ministro Alexandre de Moraes não poderia conduzir este inquérito, já que seria um dos alvos, por exemplo, do monitoramento. Há embasamento técnico ou se trata de uma alegação jurídica, política, aliás, da oposição? Subscrevo integralmente o que disse o professor Clever. Rigorosamente correto. Alexandre de Moraes não está investigando um crime em que ele é vítima. Ele está investigando um crime em que a vítima está democrata de direito. Esse é o crime que ele está investigando. E aí, a vítima, Estado, envolve os agentes que atuam no Estado, a população. Ou seja, seria um erro, a meu ver, jurídico, dizer que ele está impedido por esta razão. É claro que ele vai aparecer, como vai aparecer o ministro Gilmar, e como talvez apareçam outros ministros ao longo das investigações, sendo atingidos por Jair Bolsonaro, o ministro Barroso, o ministro Fachin, e todos esses. Agora, quem é a vítima? Nós não estamos investigando uma calúnia, não estamos investigando uma injúria, não estamos investigando uma coação. Não, nós estamos investigando um atentado contra o Estado de Direito e uma tentativa de golpe de Estado. E neste caso, por exemplo, o Lula é vítima? Não. Vítima é o Estado democrático de direito. Então, isso tem que ficar muito claro, porque é evidente, quando você não tem razão no mérito, você tenta fugir pelas linhas colaterais para tentar sair fora do problema. E vai ser muito difícil para os defensores de Jair Bolsonaro agora dizer que é uma ficção. Então, vão tentar se apegar em questões processuais, etc., que não procedem nesse caso.